Bom dia, turma! Eu sou a professora estagiária Alexia Chaves e hoje nós iremos para a nossa quarta aula do estágio supervisionado, dessa vez para alunos do 9º ano. A nossa temática de hoje será sobre globalização. Para iniciar, nesse próximo slide aqui, a gente vou passar para vocês um pequeno vídeo onde ele relata, onde ele fala basicamente sobre o que é a globalização, como funciona esse processo, os pontos negativos e os pontos positivos. Bora lá. Olá pessoal, tudo bom? Você já parou para pensar como está assistindo aí na sua casa um vídeo que eu estou gravando aqui na minha? E o quão incrível é poder adquirir e receber o produto da China sem sair de casa? Tudo isso e muito mais são efeitos da chamada globalização. Se já se interessou, então já deixa o like, se inscreve aqui embaixo e vem comigo. A globalização é basicamente um conjunto de coisas que permitiram interligar o mundo, modificando muitos fatores sociais e econômicos. A globalização se iniciou após a terceira revolução industrial e é formada por avanços tecnológicos em duas áreas, sendo elas: 1. A comunicação. A comunicação atual é o que permite interligar as pessoas facilmente. Sem sair da cama, você pode conversar com seus vizinhos ou até com um amigo que está do outro lado do mundo. E o segundo fator, transporte. Os avanços do transporte é o que fazem o mundo parecer menor. Você pode comprar um fidget spinner da China e ele chega em sua casa em 4, 5 dias. Mas os avanços tecnológicos foram só a faísca inicial da globalização. Agora, com o mundo inteiro se interligando, tem que haver a lenha para queimar. A lenha da globalização são as empresas transnacionais. Aquela empresa americana que faz o seu smartphone e distribui para todo mundo. Então, aquela é uma empresa transnacional, distribuindo seus produtos até para fora do país. E com os avanços de transporte e comunicação, essas empresas podem ter uma sede nos Estados Unidos, mas comprar uma linha de montagem lá da China, por exemplo, com mão de obra muito mais barata. Agora você deve estar pensando: que coisa boa essa tal de globalização. Com ela eu posso comprar spinner da China pela net, falar pelo Zap Zap e até ter um fone dos States. Mas calma aí, amiguinho, pensa comigo, tá bom demais pra ser verdade, né? A globalização tem sim consequências ruins, como por exemplo a xenofobia, gerada por um choque de culturas proveniente da globalização. Ou até a desigualdade. Isso mesmo, a globalização ajuda a beneficiar somente os países mais ricos. E a globalização também polui. O ritmo consumista cada vez mais intensificado que se estabeleceu no mundo moderno contribui para uma maior exploração dos recursos naturais. E por último, a globalização pode facilitar o crime organizado. Assim como ela facilita muito a nossa vida, pode facilitar a dos criminosos também. Compras de armas e drogas pela Deep Web estão cada vez mais frequentes, sem falar nos hackers, que podem te roubar à distância em um piscar de olhos. Além disso, o cara que assalta sua casa pode estar se comunicando com a gangue dele pelo Zap Zap, hein? Se você gostou de saber o que possibilita esse spinner aí na sua mão vir de tão longe... Sim, gente, a gente assistiu o vídeo, e esse vídeo ele fala de uma forma sucinta, mas que dá pra gente entender quando ele diz que a globalização, ela faz essa questão da interligação entre os países, facilitando cada vez mais a comunicação, por conta dos avanços tecnológicos na globalização, facilitou muito essa questão da comunicação e os meios de transporte, dando início, aqui nos nossos slides, próximo slide, eu vou ler para vocês o pequeno conceito de globalização que diz o seguinte: a globalização é um processo de expansão econômica, política e cultural a nível mundial. Sua origem remete ao período das grandes navegações no século XVI, momento em que as trocas comerciais se ampliaram para outras nações. O próximo slide fala um pouco sobre o que é mundialização, uma comparação entre mundialização e globalização, que a mundialização é mais essa troca econômica, unificação dos mercados mundiais, que a globalização traz isso de unificar. Já a globalização é mais uma troca social, uma troca de cultura, costumes, religião e crenças. Como ele disse, essa troca social, você pode comprar produtos originários de outros países que em poucos dias ou mês, esses produtos chegarão até sua casa. Globalização cultural, a globalização traz isso, da gente conhecer e às vezes até pegar algumas coisas de outras culturas, de outros países, Cultura é outra dimensão do processo de globalização. A troca de cultura entre diferentes países, independentemente da fronteira física entre eles, também foi intensificada e acelerada pela terceira revolução industrial.
Ou seja, como eu disse, hoje no Brasil a gente vê muito essa questão das mulheres quererem se vestirem com roupas mais gringas, ter o estilo mais gringo, né? E isso é uma questão, né, cultural da globalização, da gente ter acesso, né, a outros estilos de outros países. Nesse próximo slide, fala um pouco sobre a integração mundial e suas interpretações, globalização e mundialização. A principal característica da globalização é o fato de ela estar em constante evolução e transformação, de modo que a integração mundial, por ela gerada, é cada vez maior ao longo do tempo. Como eu disse, a questão mesmo mais de integrar os países, fazer com que eles fiquem mais juntos. E fala também sobre essa questão da globalização, ela não ficar na mesmice, né? A globalização, ela se transforma, ela evolui, né? A gente cada vez mais vê os avanços tecnológicos aí que fazem parte dessa globalização. Próximo slide. Bom, gente, vocês puderam perceber que a chuva estava forte, né? Mas isso não atrapalhou nossa aula. E dando continuação aqui, a gente vai falar nesse próximo slide sobre os fluxos populacionais na globalização, né? Entende-se por fluxos da sociedade global a cadeia interconectada entre diferentes partes do mundo, que permite a circulação, nem sempre livre, de elementos econômicos, informações e pessoas, né? A globalização, ela trouxe muito isso da questão dos fluxos populacionais, existe das pessoas se deslocarem dos seus países de origem para outros países. Só que essa questão da deslocação desses fluxos não é uma coisa atual, é algo que já vem desde a antiguidade, as pessoas já faziam isso, de se deslocar, sejam de países para outros, de lugares para outros. Só que esses fluxos, eles nem sempre são porque as pessoas querem, às vezes elas são forçadas a fazerem isso. Como a gente tem um exemplo grande aí, né, um exemplo atual, que é a guerra na Ucrânia e a guerra da Ucrânia, né, e Rússia, que fez com que milhares de ucranianos acabassem se deslocando, migrando para outros países, principalmente para os países que fazem fronteira com a Ucrânia, pelo principal motivo, que é a guerra, né? E a gente viu aí passando nos jornais milhões de pessoas que tiveram que se deslocar. O próximo slide vai falar um pouco sobre os aspectos positivos e negativos da globalização. A gente viu muito o vídeo que falou que fez, né, essa abordagem, que além desses pontos positivos, essa globalização às vezes traz muitos pontos negativos também. E agora eu vou ler alguns para vocês. Os positivos: acesso a produtos que não são produzidos nacionalmente, mercado mais competitivo e inflação bem controlada, maior fluxo de capital e investimento entre os países, maior desenvolvimento tecnológico. No aspecto social, a globalização permitiu o encontro entre diferentes culturas e o desenvolvimento de setores, como do turismo. Já os negativos: maior propagação de crises financeiras e econômicas. Alguns setores da economia podem não se adequar à competição, elevando o desemprego no país. Em países em desenvolvimento, pode ser difícil o investimento em novas indústrias, que já existem em países desenvolvidos, com custos reduzidos e com melhor tecnologia. Em países de pequena dimensão, a entrada de multinacionais pode afetar produtores menores, criando monopólios na economia. A gente tem um exemplo de monopólio no nosso próprio estado, né, que é a questão do Grupo Mateus. Exploração de matéria-prima e mão de obra barata de empresas de países desenvolvidos nos mais pobres. A gente pode perceber, então, que a globalização, ela não traz só coisas boas, mas ela traz coisas negativas, como o desemprego. Nem todo mundo faz parte da globalização, às vezes as pessoas ficam à mercê da globalização, os países mais pobres principalmente. E mais poluição, a taxa de desemprego é maior. E sobre a avaliação, vocês irão trazer uma pequena pesquisa, vocês irão fazer uma pesquisa sobre globalização e vão apresentar o trabalho onde eu irei dividir os temas para cada equipe.